E aí, galerinha? Vamos lá? Bom, continuando então com a revisão para a prova trimestral, vamos abordar agora a questão do expansionismo comercial e marítimo, certo? Lembrando, vocês têm que estabelecer quais são as causas desse expansionismo, né? E, posteriormente, vocês têm que lembrar do pioneirismo português nesse processo, né? E também a questão dos desdobramentos desse expansionismo, certo? E aí, lembrando, naquele momento, basicamente, né, o funcionamento da economia, principalmente comercial europeia, ela estava intimamente ligada ao que eles chamavam de Índias, né, ao Oriente. E essa conexão, basicamente, era estabelecida através das rotas mediterrâneas, certo? E, num determinado momento, a partir do século XIV, essa conexão mediterrânea, Europa Ocidental, Oriente, ela começa a enfrentar uma série de problemas, certo? Tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos e uma série de limitações impostas pelos turcos otomanos a essa conexão entre o Oriente e a Europa Mediterrânea, certo? A partir desse momento, você verifica um monopólio exercido nessas rotas, né, por algumas cidades italianas, principalmente Gênova e Veneza, né? Essas rotas mediterrâneas, elas envolviam também outras rotas, no caso terrestres, dentro da Europa. E essas rotas terrestres começam também a encontrar uma série de dificuldades, que nesse momento está se verificando a desintegração desse mundo feudal. Está rolando o processo de formação das monarquias. Então, tem guerras entre nobreza feudal, né? Ao aumento da exploração sobre os trabalhadores, certo? E também a diminuição da vigilância sobre eles, vai fazer com que ocorra também, né, uma série de revoltas camponesas. Tudo isso, né, vai acompanhado de doenças infecto-contagiosas, epidemias, né, a mais famosa delas é a peste negra. Então, num determinado momento, essa conexão comercial, Europa, né, ocidental e Oriente, ela precisa de uma, digamos assim, de uma nova formatação no que diz respeito às ligações, às rotas. E aí é aquela brincadeira. Se o caminho antigo apresenta problemas, vamos tentar chegar lá no nosso objetivo, que é o Oriente com seus valiosos produtos, para que ocorra a manutenção desse comércio, né, por outro caminho. Né? Tem um probleminha, naquele momento não tem avião, não dá para ir por cima. Certo? Então, o negócio era sair do Mediterrâneo e chegar ao Oriente por navegações oceânicas, certo? Necessariamente, no seu começo, atlânticas. Ainda não tem o canal de Suez, ligando o Mediterrâneo ao Mar Vermelho, certo? Então, duas rotas basicamente vão se estabelecer a partir desse momento, né? A primeira delas, a portuguesa, no que se chama de périplo africano, uma sucessão de viagens contornando aquele continente africano até chegar ao dito Oriente, que no caso, especificamente de forma documental, né, pelo menos que a gente tem referência até então, em 1498, com as viagens de Vasco da Gama às Índias. Né? E, posteriormente, com as viagens do Colombo, não só com elas, mas principalmente, do Colombo trabalhando, né, prestando serviços para a coroa espanhola, certo? Naquela questão de, ó, o Renascimento aí, de acreditando nas felicidades da terra, navegar sempre em direção ao Ocidente para, num determinado momento, chegar no Oriente. Não deu certo, porque ele esqueceu que havia aquele gigantesco, né, troço, vamos brincar assim, no meio do caminho havia uma pedra, e a pedra hoje se chama América. Certo? Ele não consegue chegar no Oriente, mas acaba chegando, documentando, certo? Né? A América, a, entre aspas, descoberta da América em 1492. Certo? Outras causas, então você fala assim, pô, Ronaldo, então o principal motivo da expansão marítima não é descobrir terras? Não, isso é uma consequência, na verdade. O principal motivo da expansão marítima é manter o comércio ativo, é descobrir rotas alternativas para esse comércio, certo? Essa é a questão.
né? Tem outras causas? Tem. Aí você vai juntar causas políticas e aí vocês necessariamente têm que relacionar com aquele processo de formação dos Estados modernos. É claro que o monarca enxerga nesse processo de expansionismo um aumento de poder, mais terras, mais súditos, maior capacidade de taxação, certo? A Igreja Católica, né, ela também vai fazer parte desse projeto. Isso tira um pouco o poder dela, mas ao mesmo tempo alimenta, né? Porque você, lembrando da história do Brasil, você vai falar de conversão de gentio, certo? Você vê lá que na caravela tem um símbolo da cruz, então a igreja está dentro do processo, certo? Qual o interesse da igreja? O interesse da igreja é ampliar a fé cristã, a fé católica no mundo. Lembrando que nesse momento, durante esse processo de expansão marítima, começa a ocorrer uma coisinha chamada reforma protestante. Então, era bom para a Igreja Católica manter o crescimento do seu rebanho, já que, em um determinado momento dentro da Europa, ela começa a perder parte desse rebanho para o reformismo. Então, recompõe através desse processo de colonização, de expansionismo, de catequese. Então, a Igreja está dentro também. Certo? Assim também como está a burguesia, interessada em ascensão social, em enriquecimento através da exploração, principalmente colonial, dessas áreas. Certo? Então, todo mundo, de uma certa maneira, vai se alimentar desse processo, certo? Vai se beneficiar desse processo. Certo? Analisando isso, aí vocês vão partir para a questão de condições, que é aquela brincadeira. Eu quero chegar do outro lado do Atlântico, isso é uma coisa. Como que eu chego lá? Aí você vai falar das condições, certo? Que foi necessário? Foi necessário, primeiro, ter grana. Então, necessariamente, você tem que falar de desenvolvimento comercial. Lembra da caravela como um dos instrumentos humanos, naquele momento, mais reúne tecnologia. Certo? Então, tem que ter a grana para botar uma caravela para funcionar, para navegar, certo? Até porque tem tripulação, ele não se alimenta de vento. Então, tem que ter uma estrutura. Para fazer a caravela, tem que ter um estaleiro. Certo? Para a caravela navegar, seu capitão provavelmente deve estar com o mapa na mão. Né? Está segurando um instrumento de navegação. Então, o que tem nessa história toda? Além de grana, tem que ter domínio de conhecimento, tecnologia, certo? Conhecimento geográfico, marítimo, e, de novo, a gente fala de renascimento. Então, necessariamente, se falava naquele momento da necessidade de desenvolvimento técnico-científico, certo? É claro que se você vai navegar pelo Atlântico, tem que ter um certo conhecimento, um certo domínio em navegações atlânticas, ou seja, a famosa experiência adquirida, experiência anterior, certo? Para determinadas áreas como os ibéricos, você vai falar também de localização geográfica favorável, certo? Você provavelmente não vai começar um processo de expansão marítima sendo uma nação lá de cima dos Alpes ou dos Pirineus, certo? Você sendo uma nação atlântica, já tendo experiência em navegação, certo? Uma localização geográfica favorável, provavelmente você vai se dar bem nesse processo, certo? E aí você fala especificamente de uma outra condição básica, é por isso que eu lembrei, é você ter uma estrutura para isso. E a estrutura, ela não era feudal nesse processo, ela tinha que ser necessariamente mais moderna, mais complexa, certo? E falaremos, portanto, de um processo de centralização política, certo? Um dos fatores primordiais, básicos para você ter suporte por grandes navegações, navegações desse porte, é você ter um Estado centralizado, você ter um suporte político, administrativo e econômico que permita essas longas viagens. Certo? E como a gente falou de centralização, aí você começa a falar de pioneirismo português nessas grandes navegações. Aí vocês vão ficar atentos, que eu vou encher a paciência de vocês na prova, logo adiantando, com os fatores desse pioneirismo. Um deles eu já citei, sua centralização precoce. Então, eu exijo que vocês saibam, relembrem, estudem, façam os exercícios que eu ofereci na lista já citada na aula anterior, certo? Sobre a Revolução de Avis, de 1383 a 85, certo? Não tem jeito, vai em cima, tá? Além disso, mencionei também, Portugal tinha uma localização geográfica extremamente favorável, certo? Né? O que mais, Ronaldo? Portugal tinha uma classe comerciante, uma burguesia ativa, até pela sua localização geográfica, ligando o mar Mediterrâneo à Europa do Norte, ao norte da África, certo? Experiência em navegação, se era uma nação atlântica, claro que ela tinha longa experiência em navegação atlântica, na pesca do bacalhau, nessa ligação entre essas partes, né, geográficas citadas, certo? Portanto, Portugal tinha, digamos assim, né, a bola debaixo do braço para ganhar esse jogo, pelo menos para fazer o primeiro gol, certo? Não tem jeito.
Vocês têm que estudar isso aí, galera. As consequências do expansionismo marítimo, outra coisa que será cobrada, óbvio, né? É a questão básica. Quais são as consequências? Todos os objetivos foram alcançados. Portanto, você vai falar de fortalecimento dos Estados modernos, aquecimento, né, do comércio europeu, descoberta de novas rotas, consolidação do tráfico negreiro, colonização da América. Falando de colonização da América, peço que vocês lembrem de uma coisinha chamada Tratado de Tordesilhas, certo? Entre esses países ibéricos, correto? É isso, expansionismo marítimo é tranquilo. Somos brasileiros na maioria, então necessariamente a gente tem que saber o que é isso. Somos um desdobramento desse processo, correto? E reforma protestante, isso é recente, então fico até muito tranquilo, sei que vocês vão se dar bem nisso. Tá? As causas do reformismo. Ronaldo, o que você vai cobrar em reforma protestante? As causas da reforma. Certo? O comportamento inadequado do clero, o enriquecimento material da igreja, a cobrança de indulgências, certo? Basicamente, esses fatores. Né? O fato da igreja tentar limitar o enriquecimento individual através da teoria do justo preço, do combate à usura, isso aí é tranquilo. Né? Além dessas causas, Ronaldo, você vai trabalhar com os pré-reformistas? Não, não vou, não cobrarei. Certo? Vou encher a paciência dos senhores e das senhoritas com as religiões clássicas protestantes, luteranismo, calvinismo e anglicanismo. Tá? Doutrina luterana no ato, certo? Relação do calvinismo com o capitalismo, com certeza, certo? A importância do ato de supremacia e os objetivos econômicos e políticos do anglicanismo, com certeza. Né? E devo lembrar para vocês também da contra-reforma, ou seja, da resposta católica a esse processo reformista. Nesse caso, eu peço que vocês estudem as principais iniciativas da Igreja Católica nessa história. Do que estás falando, Ronaldo? Estou falando da criação da Companhia de Jesus, por Inácio Loyola, certo? Estou falando do estabelecimento do índice do Brório, né, ou do índice de livros proibidos. Estou falando do fortalecimento do Tribunal do Santo Ofício, também conhecido como Santa Inquisição, e da convocação do Concílio de Trento, de 1545 a 63. É isso. Fácil. Nunca foi tão fácil ser feliz e tirar 10 da prova. A vinha toda encaminhada, vocês não param de estudar. Tá? Poxa, só fera. Certo? Então, vocês, por favor, tá, galera? Espero receber bons resultados, tá? E não esmoreçam. Estudem, por favor, se empenhem. Novamente, eu digo, tem uma bateria de exercícios já dentro de tudo que eu acabei de falar aqui com vocês, certo? Então, por favor, não negligenciem, tá bom, galera? Valeu, abração. Tenho falado isso para as outras turmas. Não vou para cima de vocês com esse papo de boa sorte. Certo? Pode ser simpático, mas como eu estou falando de renascimento, eu preciso ser racional. Normalmente, quem se dá bem na prova não é quem tem sorte, é quem se esforça, quem estuda para isso. Certo? Então, sejamos racionais e científicos. Um abraço, galera. Tchau, tchau.